O medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental que gera uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que liberta hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. O medo pode se transformar em uma doença, a fobia, quando passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico. A técnica mais utilizada pelos psicólogos para tratar o medo se chama dessensibilização sistemática. Com ela se constrói uma escala de medo, da leve ansiedade até ao pavor, e, progressivamente, o paciente vai sendo encorajado a enfrentar o medo. Ao fazer isso, o paciente passa, gradativamente, por um processo de reestruturação cognitiva em que ocorre uma reaprendizagem, ou ressignificação, da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma reação mais equilibrada. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhes dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras e as sombras não têm realidade. O medo normal é bom. O medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente os pensamentos de medo acarreta o medo anormal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. Dedique sua atenção e devote-se, imediatamente, ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que expulsa o medo. Enfrente seus temores, traga-os à luz da razão. Aprenda a sorrir dos seus temores. Esse é o melhor remédio. Em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta, benéfico em muitos momentos da vida, transforme-se em um estado patológico, quando o medo se transforma em fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sua característica mais importante é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir, ele o paralisa, impede que se relacione com o objeto de seu medo. Não se fala em tratamento para o medo, a não ser nos casos em que ele se torna irracional.
Medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Isso mesmo, podemos sentir medo tanto diante de fatos reais, como o que sentimos diante de um cão bravo, como medo de coisas imaginadas tais como medo de um ataque alienígena, medo de alma penada, medo de duendes, gnomos etc. É um sentimento natural e necessário ao homem. O problema é quando ele começa a causar sofrimento e a prejudicar a vida e a carreira da pessoa. O coração dispara e a respiração se torna ofegante. Ondas de calor percorrem todo o corpo, as mãos temem e a transpiração é tão intensa que as pessoas logo percebem sua agitação. Você tem tudo na ponta da língua para a reunião, mas, na hora H, mal consegue balbuciar uma ou duas palavras. E aquela sua grande ideia, que você não teve coragem de apresentar ao longo do encontro, é finalmente sugerida por um colega e saudada por todos como a grande solução do problema. A reunião termina e você permanece ali, frustrado e sentindo-se um banana. Uma única pergunta o atormenta: por que eu não falei? Por quê? O medo tomou conta da sociedade portuguesa, domina a vida de todos nós. Os desempregados vivem com o medo de quem não tem perspectiva de vida futura. Os que ainda mantêm o emprego, com medo de o perder. Muitos deles, angustiados perante a possibilidade de chegar ao fim do mês e de não receberem o dinheiro de que necessitam para sobreviver. Receosos de perder o carro cuja prestação não podem pagar. Vivem ainda o pânico de ficar sem casa, pois não conseguem assumir as responsabilidades decorrentes da hipoteca. Os reformados temem pela vida dos filhos desempregados a quem já não podem acudir porque lhes baixavam os rendimentos. Casais desempregados, tomados pela depressão, entram pelos caminhos da violência doméstica. Arruinam uma vida que tanto lhes custou a construir e vivem no pavor de perder o contacto com os filhos. Há até receio de conversar. As pessoas sussurram nos cafés o que não têm coragem de proclamar em voz alta. Em muitas repartições públicas impera a lei da rolha. As pessoas estão impedidas de falar e até de pensar, sob pena de sofrerem represálias. Também a vida empresarial é dominada pelo medo. Os pequenos e médios empresários, exauridos com tantas dificuldades decorrentes da recessão e da carga fiscal, sabem que para sobreviver dependem dos subsídios, dos pagamentos do Estado, dos créditos bonificados que nunca chegam. Estão reféns dos mangas de alpaca da administração pública, deles dependendo a sobrevivência das suas empresas. Uma sociedade onde impera o medo está vulnerável a todo tipo de demagogia. O poder político toma medidas coatando a população, baixa salários e pensões, aumenta impostos e taxas de forma arbitrária e inconsequente. E chantageia, quase, tentando convencer a opinião pública, que a alternativa a este poder seria o caos. Replica em democracia os piores tiques dos ditadores. Não é possível edificar uma verdadeira democracia com uma multidão de mulheres e homens prisioneiros do medo. Só quando um povo vence o medo, o regime teme pelo seu futuro, e só então se regeneram e implementam as políticas que verdadeiramente respeitem a vontade popular.